Olá, dando continuidade da videoaula anterior, nós vamos ver agora sobre parada cardiorrespiratória. O que é uma parada cardiorrespiratória? Basicamente, seria interrupção dos batimentos cardíacos e, consequentemente, dos movimentos respiratórios. Então, o coração para de bater e a vítima para de respirar. Sintomas de uma parada cardíaca são perda de consciência, a vítima fica inconsciente, irrespulsiva, ausência de pulso, né? A gente observa o pulso central, no pescoço, na artéria radial, no punho, a gente não consegue verificar aí presença de pulsação. Ausência de movimentos respiratórios, dilatação das pupilas, que dá o nome até de midríase, nós vamos ver mais à frente sobre isso, palidez e cianose. A pele fica pálida, porque falta, né? Há um problema aí circulatório diretamente, e cianose seria as pontas dos dedos, os lábios e unha ficam arrazulados, arroxeados pela falha circulatória que a parada cardiorrespiratória propõe à vítima. Aqui a gente tem a cadeia de sobrevivência da parada cardiorrespiratória extra-hospitalar da Associação Americana do Coração. Essa cadeia de sobrevivência seria um parâmetro que um socorrista leigo ou alguém que esteja passando pelo local, até mesmo profissional, segue uma sequência, né, para que seja o atendimento mais rápido com a vítima com a parada cardiorrespiratória. Esse primeiro elo da cadeia de sobrevivência, de acordo com a Associação Americana do Coração, ele refere-se para a gente acionar um socorro especializado. Então você conseguiu diagnosticar uma parada cardiorrespiratória, percebeu que a vítima não tem pulsação, não tem movimento respiratório, tem que acionar um socorro especializado. Esse segundo elo, já a gente observa a questão da massagem cardíaca. Por quê? Se você percebeu uma parada cardiorrespiratória, você conseguiu diagnosticar que a vítima está com uma PCR, você tem que acionar um socorro especializado ou pedir alguém para acionar um socorro especializado e já começar a fazer a massagem cardíaca. Então, se alguém for ligar para o socorro, né, alguém está a caminho, já começa a fazer a massagem cardíaca. Caso não esteja, você aciona aí socorro especializado por um telefone celular, hoje é aceito até com um telefone mesmo, e já começa a compressão torácica. Esse terceiro elo é o desfibrilador externo automático. Até o momento que você liga, quando você pede a alguém, você percebeu que a vítima não está na PCR, e essa pessoa foi buscar o socorro, era até recomendável que você pedisse um DEA, que é o desfibrilador externo automático, se no local tivesse. Essa pessoa ia acionar o socorro especializado, ligar, você já iria começar a fazer a compressão torácica e essa pessoa traria um desfibrilador externo automático para que pudesse ser utilizado na vítima também, né, porque seria um atendimento um pouco mais preciso. Caso não tenha o desfibrilador, só mesmo massagem cardíaca na vítima. Esse quarto elo, a gente observa o transporte da vítima, que basicamente seria o transporte ou uma unidade de suporte avançado, né, porque acionou o socorro especializado, já informou que a vítima está no PCR, então eles iam trazer um suporte avançado, ia trazer um DEA para que seja avaliado, né, com socorro especializado, ou até mesmo o transporte para o hospital. E mesmo se ela teve essa parada cardiorrespiratória e foi acionado socorro especializado, era recomendado que ela fosse também ao hospital e avaliasse ela por esse motivo. Talvez você fez a massagem cardíaca e, consequentemente, ela voltou a ter os batimentos cardíacos, voltou a respirar, mesmo assim tem que ser passado por uma avaliação médica mesmo. Então esse elo, essa cadeia de sobrevivência que a gente viu aí, ele relata para a gente o que eu devo fazer primeiro. Diagnostiquei uma PCR, fazer a compressão torácica, se tivesse condições a utilização de um DEA, um socorro avançado, um suporte básico, um socorro avançado, ali, uma ambulância para talvez transportar ou dar um atendimento com mais critérios, talvez uma unidade de suporte avançado, talvez fazer talvez uma remoção para o hospital também. Então seria uma sequência que qualquer um pode utilizar. Acionar socorro, fazer a massagem, a utilização do DEA, que foi projetado para socorrista leigo, a utilização do DEA, remoção e transporte para o hospital, é claro que por equipe especializada. Como é que faz aquela massagem que a gente viu naquela cadeia anterior? Como é que é feito a massagem ou como é que é feito a RCP na parada cardiorrespiratória? A reanimação cardiopulmonar ou ressuscitação cardiopulmonar, ela é feita como? A vítima tem que estar em decúbito dorsal
sobre uma superfície rígida, digamos, de barriga para cima, deitada numa superfície rígida. Por que rígida? Porque a gente vai ter que fazer uma massagem, uma compressão torácica, e há necessidade que essa vítima esteja numa superfície rígida. Se eu começar a fazer uma massagem cardíaca, por exemplo, numa cama, num colchão, vai acabar absorvendo o impacto e, consequentemente, não vai fazer a manobra correta. Então tem que ser numa superfície rígida, talvez até mesmo no chão mesmo, se não conseguir um local mais adequado. Localize o ponto de compressão externo. Então, o externo é esse osso no meio do peito. A gente vai até o finalzinho dele. No finalzinho dele aqui a gente vai colocar 2 dedos e colocar a base da mão no meio, né, do tórax da vítima. Aqui a gente tem um desenho, ilustração, mostrando exatamente como é que seria. A gente vai seguir como se fosse uma linha imaginária dos mamilos aqui e colocar a base da mão encaixando no meio do peito. Então, achou o externo, meio do esse osso nós temos no tórax. Até o finalzinho dele, coloca 2 dedos e já coloca aqui essa base da mão entre o tórax da vítima. Use a base da mão, ambas sobrepostas. Então, basicamente, a gente vai usar essa parte aqui da mão, né, que é a base da mão, ambas sobrepostas umas às outras. Para que a gente tem que intercalar os dedos, fazendo como se fosse uma certa pressão para cima, para que os dedos não encostem no tórax. E a finalidade seria só essa base da mão, né, essa parte aqui, propriamente dita, que vai ter que encaixar, né, no meio do tórax da vítima aqui. Posicione-se no ângulo cerca de 90 graus sobre a vítima. Então agora está no desenho aqui. O joelho tem que ficar na linha do ombro da vítima. A gente debruça sobre a vítima, mesmo igual a ilustração está mostrando. Os braços têm que estar esticados. A gente observa aqui o desenho que fala sobe e desce. Então a gente não pode flexionar os braços. Então tem que estar, o peso do nosso corpo tem que ir, né, para os braços sempre retinhos, subindo e descendo. Esse é o procedimento aí para posicionamento sobre a vítima. Tem que deixar, né, lembrando que quando você fazer de uma compressão e outra, tem que estar relaxando para que o tórax é leve, né? Então a gente comprime o tórax e tem que ter a elevação dele também, para que aconteça ali o procedimento correto. Então a gente pressiona e volta com o tórax, sem tirar a mão, mas tem que deixar o tórax subir novamente. Desloque aproximadamente 5 a 6 centímetros o tórax da vítima. Então esse afundamento do tórax, essa pressão que é feita, era no mínimo 5, no máximo 6 centímetros. Né? Como é que eu vou saber exatamente como seria essa pressão? É claro que no curso de primeiros socorros é feito em bonecos, onde a gente vai ter um manequim, onde quando a gente faz essa pressão, né, o boneco estala quando está na pressão correta, que é em torno de 5 centímetros. Então, basicamente, aqui a gente tem uma teoria como é que funciona, mas é interessante, né, que a gente fizesse aí um curso prático para que a gente consiga fazer essa pressão correta. No mínimo 5, no máximo 6. Menos de 5 não resolve nada, mais de 6 pode acontecer até machucar essa vítima ali, né, por essa pressão excessiva, essa força excessiva no tórax da vítima. Faça no ritmo 100 compressões por minuto. O ritmo das compressões é 100 por minuto, né, 100 compressões em 1 minuto. Esse ritmo, é claro que num curso de primeiros socorros, a gente observa aí uma música, né, um passo, né, geralmente é utilizado colocar uma música e você vai no passo da música ali, conseguindo perceber esses 100 compressões por minuto. Então o ritmo, né, são 100 compressões dessas aqui em 1 minuto. Reavaliar a vítima a cada 2 minutos. Então, a cada 200 compressões, você observa se a vítima voltou até a expansão do tórax, voltou até os batimentos cardíacos. Caso não tenha pulso, não tenha movimento respiratório, persista até a chegada do socorro especializado ou até a exaustão, porque vai chegar uma hora que, se for o único socorrista só fazendo esse procedimento, vai ser cansativo e provavelmente ele deve ficar exausto e não conseguir. Então você vai fazer até onde você conseguir, até a chegada de um socorro especializado. Esse procedimento ele é aceito, né? Ele é utilizado basicamente para socorristas leigos, que seriam só com as mãos, de acordo com a Associação Americana do Coração. Só que não é o único procedimento a ser feito, né? Para socorrista profissional, recomenda-se nessa massagem cardíaca a utilização também das insuflações. O que é isso? É você encher seu pulmão de ar, colocar a boca sobre a boca da vítima e soprar na boca dela ali. Então, basicamente, recomenda-se para socorristas profissionais ou alguém que fez um curso de primeiros socorros prático a necessidade das insuflações, que seria
30 compressões para 2 insuflações. As insuflações elas podem ser feitas de várias formas. Hoje não recomenda-se mais o método boca a boca, que seria o quê? A sua boca desprotegida na boca da vítima. Então a gente tem uma máscara, né, que seria uma máscara chamada Pocket Mask, que é utilizada para poder fazer insuflação. Tem também o ambu, que é um equipamento também, onde que a gente consegue fazer a insuflação da vítima também. Então tem equipamentos para poder fazer a insuflação. Nesse caso, para socorristas profissionais, recomenda-se 30 compressões para 2 insuflações. E no caso, com 1 ou 2 socorristas, tanto faz, para um revezando o outro. 30 compressões, 2 insuflações, utilizando o DEA, utilizando a Pocket Mask, e também utilizando o ambu. É claro que se tiver acesso a um desfibrilador externo automático também no início da compressão, enquanto alguém vai lá, né, faz o socorro, alguém ligar o socorro, já trazia um DEA também, a gente instalaria na vítima também, que é muito fácil de utilizar. As pás, elas mostram para você a posição de você colocar. O DEA, ele interage, né, com você no atendimento, então ele te fala o que você tem que fazer. Então basicamente é bem simples. Então, para socorrista leigo, resumindo, né, para socorrista leigo, recomenda-se, de acordo com a Associação Americana do Coração, 30 compressões, 100 compressões por minuto, mais nada, não recomenda sem insuflação. Para socorrista profissional que passou por um treinamento, recomenda-se 30 compressões para 2 insuflações. As insuflações vai depender do que ele tem no momento para poder fazer a insuflação. A forma dele fazer vai depender ali dos seus recursos. Quando a gente fala sobre criança e bebê, não muda muita coisa, né? Então, para criança, como a gente tem aqui, comprima apenas com a mão. Os mesmos procedimentos, né? Mesma coisa, 100 por minuto. A gente coloca a mão aqui na cabeça da vítima, a outra mão coloca no tórax e começa a fazer a compressão. Os mesmos passos mostrados anteriormente. Depois vocês voltam o vídeo novamente, vocês vão ver a sequência, do mesmo jeito que faz com um adulto, faz com uma criança. A diferença é que vai usar só a base da mão, em vez de colocar os dois braços, vai ser um braço só, vai ser só uma mão. Essa é a diferença aí. No caso de bebê, em vez de colocar a mão, vai colocar 2 dedos. Então, esse procedimento com os polegares geralmente são para recém-nascidos, e o bebezinho um pouco maior é colocar 2 dedos também, fazendo do mesmo jeito, 100 compressões por minuto, de chegar de socorro especializado, liberação das vias aéreas, né, hiperestender o pescoço ali e já começar a fazer a compressão torácica. Nos dois casos é um pouco diferente do caso do profissional. O profissional, no caso de bebê e criança, vão ser 30 compressões para 2 insuflações do mesmo jeito, com um único socorrista, e 15 compressões para 2 insuflações quando for 2 socorristas. Então, for 2 socorristas, 30, 15 por 2. Quando for um socorrista só, 30 por 2. Quando é adulto, sempre é 1 ou 2 socorristas, 30 compressões, 2 insuflações. Então, esses aí são os procedimentos. Já tentando explicar para vocês aí a questão do socorrista profissional, que fez um treinamento, fez um curso prático, e um socorrista leigo, qual seria as recomendações de acordo com a Associação Americana do Coração, que aceita aí no Brasil inteiro. Então esses são protocolos, né? Mais ou menos aí como vocês entenderem como é que funciona caso a caso. 100 por minuto, socorrista leigo, compressões e insuflações dependendo aí quando é um socorrista profissional ou que passou por um treinamento prático que possa ser feito corretamente as insuflações. Hemorragia. O que é hemorragia? O que vem na mente quando a gente fala sobre hemorragia? Hemorragia seria o escoamento de sangue fora dos vasos sanguíneos, seja um vaso arterial, capilar ou venoso, tanto faz. Então, a grosso modo dizer, seria perda de sangue. O nosso corpo, ele pode perder sangue. Pergunta é essa: perder sangue? A gente não doa sangue? Então, o nosso corpo pode perder sangue. Digamos que o nosso corpo tem uma reserva, né? O nosso organismo, nosso sistema circulatório, tem como se fosse uma reserva, onde você pode perder sangue. Quando você perde excessivamente, consequentemente, o nosso corpo dá até reações, né? E, se não for controlada essa hemorragia, essa perda excessiva de sangue, o indivíduo pode ir a óbito. Então, vamos conhecer aqui primeiro, depois nós vamos ver como é que trata a hemorragia mais à frente, mas vamos conhecer aqui os tipos de hemorragia que existem. Existe hemorragia arterial. A hemorragia arterial é quando rompe artérias. Nós temos uma característica dessa hemorragia, que é o sangramento em forma de jato, cor vermelha viva, mais grave. Então, quando rompe a artéria, quando o corte é mais profundo, né, e rompe a artéria, como a gente está vendo na ilustração aqui no pulso, nesse caso,
compendo aqui a artéria radial, tem essa característica de ter pressão quando sai o sangue. E é um sangue mais vivo, um sangue mais vermelho vivo. É uma característica. Quando fala sobre hemorragia venosa, seria sangramento contínuo de cor vermelha escura. Então, o sangramento já não é tão vivo assim, é uma cor mais escura, e ele é característico de, em vez de sair em forma de jato, ele escorre pela pele, digamos assim. É a característica da hemorragia venosa, quando rompe veias. E quando rompe os capilares, são os vasos capilares, não são os vasinhos mais fininhos, né? Então seria um sangramento contínuo discreto. Geralmente o sangue começa a sair, começa a coagular, e geralmente não há nem necessidade do estancamento dessa hemorragia, que ela estanca sozinha. Então nós temos 3 tipos de hemorragias: arterial, venosa e capilar. E dessas 3, a mais grave delas é a hemorragia arterial. São mais perigosas e difíceis de ser controladas. Então, geralmente, a vítima perde uma grande quantidade de sangue em pouco tempo. Então, dessas 3, a gente preocupa um pouco mais com a arterial, mas todo sangramento, toda perda de sangue, ela tem que ser contida. Lembrando que a gente perde uma quantidade de sangue, digamos com a tolerância, mais que isso, o nosso corpo começa a sofrer, o nosso organismo começa a sofrer e pode vir, se não for contida, ao óbito. As hemorragias, elas podem ser hemorragias internas ou hemorragias externas. As hemorragias internas, elas são características de não se exteriorizarem. Então, quer dizer o quê? Você não consegue ver a origem do sangramento. Pode até ser que você vê a vítima saindo sangue pelo ouvido, saindo sangue pelo nariz, pela boca, vomitando sangue, tossindo sangue, mas você não tem a característica, não dá para você ter a origem exata dessa hemorragia. Então, é hemorragia interna, órgãos internos, lesões internas. Quando a gente fala sobre hemorragia externa, aí já é diferente. São as que se exteriorizam, quer dizer, você consegue ver a origem do sangramento. Teve um corte na mão, no braço, na perna, você consegue ver a origem do sangramento. Dá um nome de hemorragia externa. Então são internas ou externas. Mesmo assim, pode ser arterial, venosa ou capilar, tanto faz. Órgãos internos, veias, artérias, tanto faz, podendo ser hemorragia interna ou externa. As hemorragias internas, qual seria o procedimento de primeiros socorros? O que eu posso fazer quando eu diagnostiquei ali uma possível hemorragia interna? Eu percebo ali falha circulatória no sistema, ali, eu percebo alterações nos sinais vitais dessa vítima. Lateralizar a cabeça. Se você percebe que a vítima está tossindo sangue, vomitando sangue, seria recomendável lateralizar a cabeça. Para quê? Para que ela não obstrua as vias aéreas, ela não gase com o próprio sangue. Esse é o objetivo de lateralizar a cabeça da vítima. Cabeça mais baixa que o corpo, exceto em AVC ou TCE. O que é AVC? Acidente vascular cerebral ou traumatismo crânioencefálico. Se você suspeita que a vítima está em AVC, né, está tendo um acidente vascular cerebral ou um traumatismo crânioencefálico, nesse caso não é recomendável que a cabeça estivesse mais baixa que o corpo. Mas, em outros casos, de suspeita de alterações sinais vitais, você não suspeita de AVC, você não suspeita de um TCE, é recomendável que você eleve as pernas da vítima acima do tronco aqui para facilitar a circulação. Controlar os sinais vitais, como temperatura corporal, pressão arterial, pulsação, respiração. Se você for possível você fazer isso, se você tiver um conhecimento, ficar monitorando esses sinais vitais, porque eles são alterados em hemorragias internas. E não é recomendável que dê nada para a vítima ingerir. A gente não pode dar líquidos de alimento à vítima de maneira nenhuma. Isso pode ser mais grave, pode alterar a situação. Essa vítima talvez teria que ser levada a fazer algum tipo de cirurgia. A água reage com anestesia. Então nós vamos ter muito problema com a água. Então, quando a vítima se deparou com a situação de um acidente, o que for, lesões, a vítima pede água, não é recomendável que tenha líquidos ou alimentos. Até questão de prova teórica, é muito comum de falar lá, manter a vítima em jejum. Essa é a recomendação aí nos casos de lesões, principalmente de hemorragias internas. Hemorragia externa são as que se terrorizam. Você consegue perceber a origem do sangramento. Qual será aí o procedimento de primeiros socorros? Pressione o ferimento com a gase ou pano limpo. Recomenda-se que você coloque uma gase esterilizada no corte da vítima, mas talvez não seja possível. Você consegue um tecido mais limpo, você consegue encontrar um pano mais limpo, você consegue encontrar e faz uma pressão direta. É interessante que sua mão esteja protegida com uma luva, claro, para não ter contato com a hemorragia diretamente. Coloca o pano em cima do corte e pressiona. Aquele pano é comum dele encharcar de sangue. Você não pode tirar esse primeiro, você coloca outro por cima e faz uma pressão direta em cima até o estancamento da hemorragia. Pronto. Caso
a hemorragia persista, né, só de você colocar o pano lá e pressionou, e colocou por cima e pressionou, não resolveu, a gente pode elevar os membros da vítima acima do tronco, acima do coração ali. Você pode levantar o braço, por exemplo, se a hemorragia for no braço, a perna, se a hemorragia for na perna, para dificultar, né, que o sangue chegue naquela região. Dessa forma ficaria mais fácil você conter a hemorragia. O sangue tem dificuldade para chegar lá no corte, consequentemente você estancaria a hemorragia com mais facilidade. Comprima pontos arteriais. Caso a hemorragia seja muito grave, talvez uma hemorragia arterial, que o sangue que você está fazendo o procedimento e não está contendo a hemorragia, você pode procurar a artéria mais próxima do corpo. Nós temos aí várias artérias, esses aqui são os pontos arteriais, não são as artérias do nosso corpo, onde a artéria mais próxima você conseguisse pressionar, né? Se conseguisse ali pressionar essa artéria, ajuda, né, a esse estancamento dessa hemorragia. Não utilize nem o garroteamento nem torniquete. O garroteamento ou torniquete não são técnicas recomendáveis. Eu não posso afirmar para vocês que não pode fazer, mas eu posso afirmar que não pode ser feito por socorrista leigo, né? Tem um protocolo falando exatamente como que faz um torniquete aí, mas são para profissionais da área de saúde, não são para socorristas leigos. Então o garroteamento ou torniquete seria basicamente você amarrar um pano antes do corte. Pronto, amarrou com bastante força, você fez um garroteamento. O torniquete, digamos que é o garroteamento melhorado. Além de amarrar, você ainda coloca um pedacinho de madeira e vai torcendo, para pressionar bastante ali o corte e, consequentemente, estancar, quer dizer, de facilitar o estancamento da hemorragia. Quando você amarra um pano aqui, um pano antes, o que acontece? Você pressiona a artéria, veio vaso sanguíneo, então não passa sangue para o corte, a vítima não tem perda de sangue. O problema é isso aqui. Se você pressiona, faz o torniquete incorretamente e não afrouxa da maneira correta, né, ou não faz do procedimento correto, consequentemente pode acontecer isso aqui, ó, né, vai dificultar, né, que sangue, dificultar ou impossibilitar que passe sangue para o restante do membro, e pode acontecer de fazer amputação, porque esse membro aqui precisa receber, mesmo ele tendo um corte, ele precisa receber oxigênio, ele precisa receber o sangue para oxigenar todos os tecidos através das artérias veias e até vasos sanguíneos, e consequentemente essa morte celular aqui pode acontecer uma amputação de membro. Então, para não ter esse problema, a recomendação básica seria não fazer o torniquete, aceito aí por várias literaturas, né? E para socorrista profissional que fez um procedimento, fez um treinamento, certamente sim, mas para socorrista leigo não é recomendável. Inclusive, muito mencionado aí na prova teórica do Detran, mencionando se pode ou não fazer torniquete, e a resposta correta seria não pode fazer torniquete e nem garroteamento. Aqui a gente tem a lesão torácica, que não deixa de ser também uma hemorragia interna. A lesão torácica, né, trauma que atinge aí costela, pulmão e coração. Essa região do tórax a gente tem que tomar um certo cuidado, ou então preocupar um pouco mais quando acontece comunicação com o pulmão, quer dizer, esse corte ser mais profundo e acabar tendo a comunicação com o pulmão. Quando acontece isso, é meio característico de sair bolhas de ar. Você consegue perceber no corte saindo bolhas de ar ali. O que eu faço de primeiros socorros? Já adiantando que hemorragia, não sei se vocês estão percebendo, hemorragia interna, a gente não faz muita coisa pela vítima. A hemorragia externa, teoricamente, é claro que dependendo de caso a caso, mas a hemorragia externa você tem um pouco mais, você tem condições de fazer um pouco mais pela vítima, e hemorragia interna a gente não consegue fazer muita coisa. Tanto que até um suporte básico de vida, que seria uma ambulância daquela do SAMU mais simples, ela tem uma certa limitação. Tanto que ela começa a fazer lá e ela já aciona a ambulância mais sofisticada, aquela mais equipada, que é suporte avançado de vida, porque ela tem uma certa restrição. Então há necessidade de ter um atendimento intra-hospitalar nas hemorragias internas, para que o atendimento seja mais preciso e para que dê uma chance de sobrevivência maior para essa vítima. Então, voltando ao assunto da lesão torácica aqui, o que a gente vai fazer de primeiros socorros? A gente tem um corte, saindo bolhas de ar aqui, cubra o orifício com plástico limpo e prenda com a fita adesiva. Eu não posso colocar um pano, como eu estava colocando na hemorragia externa. Não posso vedar totalmente o orifício. Eu vou colocar um pano, prendendo em 3 pontos. Eu vou pegar um plástico, no caso, pano não, plástico na verdade, que o plástico ele não vai aderir no corte, e eu vou ter que deixar um lado aberto. Então eu vou prender em 3 pontos. Eu vou prender em 3 pontos o plástico, né? Vamos fazer aqui o curativo aqui, e a gente vai deixar um lado aqui aberto. Então eu vou prender aqui, passar a fita adesiva aqui,
passar a fita adesiva aqui, aqui, e vou deixar um lado aberto, mesmo para essa vítima conseguir respirar ali e não agravar mais o quadro que ela já está. Caso você não consiga, não tenha o plástico, não tenha condições de fazer o curativo, na falta do plástico, cobrir o orifício com a própria mão da vítima. Pega a mão da vítima, coloca no tórax dela, manda ela pressionar. Quando ela for respirar, ela vai aliviar um pouquinho, depois ela pressiona novamente, até aguardar uma equipe especializada para dar continuidade ao atendimento dessa vítima aí. Lesão abdominal. Trauma nessa região aqui, ó, do abdômen. Pode acontecer um problema muito comum, que é chamado de revisceração, se alguém já falar sobre isso, que seria a exposição dos órgãos. Não tente recolocar, né, os órgãos na cavidade abdominal, isso não é recomendável, só o hospital que vai fazer isso aí. Cubra com um pano limpo e úmido. Essas vísceras, elas não podem ressecar, então recomenda-se que a gente pegue um tecido, né, que seria uma gaze esterilizada, umedecida com soro fisiológico, e colocar em cima das vísceras aí. Caso a gente não tenha um pano mais limpo que consiga encontrar, molhar ele, né, tirar ali o excesso, colocar por cima das vísceras e só. Depois eu posso também passar uma bandagem, enrolar uma faixa ali sem apertar muito para manter os órgãos no lugar. Nesse caso, se você for passar uma bandagem, tomar cuidado com a movimentação da vítima, porque pode ser que ela não esteja só com a lesão abdominal, pode ser que ela esteja com outros traumas e consequentemente só colocar aquele pano ali já resolveria meio caminho andado, digamos assim. Caso você precise passar uma bandagem para manter os órgãos no lugar, você pode pegar um papelão mesmo ali, um pedaço de papelão se você conseguir encontrar, passar o pano pelas costas da vítima sem movimentá-la, né? Meio que passando pelas costas do acidentado e depois amarrando aqui na lateral. Isso aí resolveria o problema momentaneamente, é claro, até a chegada de um socorro especializado. Estado de choque. O que é estado de choque? O estado de choque é a incapacidade do sistema cardiovascular em prover circulação sanguínea suficiente para os órgãos. Então, basicamente, o estado de choque é uma depressão do organismo em razão dessa falha circulatória. Fatores que podem desencadear aí o estado de choque. O que pode levar a vítima a ter um estado de choque, a ter uma falha circulatória aí, né? Qual seria as causas? Hemorragias, perda de sangue, diminuição do volume sanguíneo, choque elétrico, queimaduras graves, grande perda de plasma aí, envenenamento, ataque cardíaco, a parada cardíaca, a vítima fica em estado de choque, nós temos a incapacidade do sistema cardiovascular também, fraturas, principalmente ossos longos, né? A gente tem o fêmur, por exemplo, né? Uma fratura no fêmur ali, acontecendo a perfuração da artéria, a vítima perde uma grande quantidade de sangue em pouco tempo, infecções, reações alérgicas e demais. Tem muito mais outras causas aí do choque, mas nós vamos focar na questão da hemorragia, porque geralmente são traumas muito comuns em acidente de trânsito e é muito comum da vítima em lesões, né, principalmente hemorragias ali, ela entrar no estado de choque. Então essa hemorragia aí que a gente está falando dá o nome de choque hipovolêmico, que é a perda excessiva de sangue ali e a vítima entra nesse estado de choque. Então nós vamos focar na questão mais importante, que é o choque hipovolêmico hemorrágico. Sinais apresentados a uma vítima em estado de choque. Então o que você observa aí, né, olhando a vítima lá, você consegue perceber que ela possa estar entrando em estado de choque, seja ele por qual choque for, mas o principal que eu falei para vocês é o hipovolêmico. A pele pálida, fria e úmida. Basicamente é uma característica, o pulso fica fraco e rápido, chega a ser estranho isso aqui, fraco e rápido, mas é dessa forma, ele fica difícil de você perceber, pois certamente tem uma quantidade de volume menor de sangue, né, com quantidade de volume menor de sangue no organismo, ou os vasos dilatados que não consegue preencher o sangue, e rápido. Por que rápido? Porque o pulso fica acelerado, mas fica difícil de você perceber. Então fraco porque você não consegue perceber direito, acelerado rápido porque ele fica acelerado. A pressão arterial ela cai, tem a queda da pressão arterial, nós vamos ter uma diminuição do volume sanguíneo também. Lábios cianóticos e pálidos, nós vamos ter a palidez e cianose, né? Seria as pontas dos dedos arroxeadas, o rosto fica pálido, né? As pontas dos dedos, lábio, unha, tudo azulado, né? Cianose e palidez. Náusea e vômitos, calafrios e tremores, respiração irregular e confusão mental em casos mais graves. Então, basicamente,
a gente observa que são vários os sinais vitais que são alterados em razão do estado de choque. Por quê? A gente tem aqui todo o sistema circulatório funcionando em perfeita harmonia. Vamos entender que talvez a vítima teve uma hemorragia ali num acidente de trânsito, perdeu uma grande quantidade de sangue, digamos, perdeu aquela nossa reserva que eu falei para vocês anteriormente, e aí o organismo começa a sofrer. Quem comanda todos os nossos sentidos, inclusive os órgãos e tudo, é o cérebro. O cérebro comanda tudo. O cérebro entendeu que tem uma diminuição aí da questão do sangue, do volume de sangue. Ele entende que precisa resolver esse problema. Digamos que o cérebro vai tentar resolver esse problema. O que ele vai fazer? Fazer o coração, fazer com que o coração bata mais rápido. Para que bater mais rápido? Tentar compensar essa diminuição do volume sanguíneo. Quando o coração bate mais rápido, né, nós temos aí um aumento aí dessa questão dos batimentos cardíacos. A gente já percebe aí a questão do pulso ficando rápido, né? Fraco porque tem pouco volume, rápido porque o coração está batendo mais rápido, porque o próprio cérebro mandou ele bater mais rápido. Só que o cérebro ele precisa de sangue oxigenado. E quem que oxigena aí o sangue? O pulmão. Então automaticamente o cérebro vai mandar o coração bater mais rápido e vai mandar o pulmão trabalhar mais. Então nós vamos ter maiores batimentos cardíacos e consequentemente também maiores movimentos respiratórios. Por isso que a respiração fica irregular. Quando o coração bate mais rápido e aumenta os movimentos respiratórios, aumenta a temperatura corpórea. E o que faz o nosso organismo para poder controlar a temperatura? Se a temperatura do nosso corpo está subindo muito, porque o coração está batendo muito e está tendo muito movimento respiratório. A sudorese. Eu não coloquei aqui, mas também no estado de choque tem a sudorese, que é meio que característica disso aqui. E basicamente nós vamos ter a cianose aí, cianose, né, das mãos, dos pés, a pele ficando pálida, porque em casos mais graves, o cérebro tentou resolver o problema como? Mandando o coração bater mais rápido, por essa falha circulatória, mandou o pulmão trabalhar mais, e o corpo esquentou e diminuiu a temperatura. Se resolver o problema, acabou aí. Mas, quando não resolve, talvez a perda de sangue foi muito grande, ou você não conteve a hemorragia da vítima, por exemplo, o que acontece? O cérebro ainda continua sofrendo com isso. Aí o que ele faz? Ele vai tentar reter sangue, oxigênio, nos órgãos nobres. Quais são os órgãos nobres? Cérebro, coração e pulmão. Então, basicamente, vai direcionar o sangue e o oxigênio para esses órgãos. Digamos que esses órgãos são os que são por último a sofrer com essa falha circulatória. Então, por isso que a pele fica pálida, úmida e fria, né? Ela fica com a pele, com as pontas dos dedos azuladas, arroxeada. Por quê? Porque vai limitar sangue nos órgãos nobres. Então a gente vai sofrer ali as pontas dos dedos, o cérebro vai entender que não há necessidade, não tem condições de ficar mandando sangue para os pontos dos dedos, para os lábios, para o rosto, para a língua. Por quê? Porque tem que limitar nos órgãos nobres, porque lesões nesses órgãos, consequentemente o óbito. Por isso que tem a confusão mental em casos mais graves. Tudo que o cérebro tentou fazer não foi suficiente, aí nós vamos ter morte cerebral, problema diretamente ao cérebro, né, lesões cerebrais aí, por essa falta de oxigenação do cérebro aí. Então, quando a situação piorou mais, nós vamos ter confusão mental também, porque nós vamos entender como o nosso corpo é uma máquina perfeita que, quando ela sofre qualquer problema, né, qualquer dano, ele vai tentar controlar, mas pode ser que se não tiver ajuda de um socorro básico, um socorro avançado, você não souber fazer algo pela vítima ali, só o corpo sozinho tentando resolver o problema, dependendo das lesões, dependendo dos traumas, não seria suficiente. Então vamos entender o que? Os sinais apresentados irregulares, alterações dos sinais vitais do estado de choque são decorrentes do corpo mesmo tentando resolver o problema. Procedimentos. O que eu vou fazer aí para minimizar esses quadros, tentando ajudar ao máximo ali essa vítima quando ela está nesse estado de choque? Afrouxar as roupas da vítima e tirar ventilado. Não quer dizer que resolve diretamente, mas facilita a sua respiração irregular. Fazer com que ventile mais fácil, que facilite ali a respiração da mesma.
Coloque-a deitada com os pés elevados cerca de 30 centímetros e a cabeça mais baixa do corpo. Lembrando, se não tiver nenhum tipo de trauma aqui cerebral, né, um AVC, né, não suspeitar de algum tipo de problema desse aí, elevação das pernas da vítima ajuda e muito nessa contenção, nessa facilitar essa circulação dessa vítima. E monitore os sinais vitais, que são alterados constantemente por esse estado de choque dessa vítima. Então, a gente observa aí o que a gente pode fazer. Observe que não é muita coisa, mas já ajuda aí a minimizar um pouco esse quadro que essa vítima já esteja, e aguardando a equipe especializada, né, suporte avançado de vida ali, para resolver esses quadros, essa situação dela aí. Amputação. Amputação de membro. Né? O que a gente pode fazer no caso de amputação, e o que é amputação na verdade? É a separação de um membro ou do restante do corpo. Então, no caso de amputação, a vítima perdeu o dedo. O que vai acontecer? Vai ter hemorragia. Então, a primeira coisa que você observa em amputação não é diretamente um membro da vítima. Você vai preocupar com a contenção da hemorragia. Lembra aí? Se a vítima perder uma grande quantidade de sangue, ela pode entrar no estado de choque. Se não for controlada, ela entra em óbito. Então, a gente preocupa diretamente com a contenção dessa hemorragia. Então, a gente vai fazer o curativo, estancar a hemorragia da vítima da melhor maneira que a gente puder fazer. E agora, a gente tem a questão do membro. Agora a gente preocupa com o membro. Se está com a hemorragia, o que eu vou fazer com o membro? É interessante embrulhar esse membro numa gaze. Não precisa limpar nem lavar, do jeito que está, você colocar numa gaze. É interessante esterilizada, mas se não, um pano mais limpo você consegue encontrar. Depois coloque em um saco plástico, né, em saco plástico selado com gelo. Como é que seria isso? Eu vou pegar essa parte amputada e colocar numa gaze, colocar em recipiente plástico, né, um plástico, ou um ou dois sacos plásticos ali, e depois eu vou colocar num recipiente com gelo. Esse gelo ajuda, digamos, a esperar um pouco mais para fazer a reimplantação. A gente não pode pegar a parte amputada, até questão de prova, né? Menciona muito isso. Eu posso pegar a parte amputada e colocar direto no gelo? Não, porque pode acontecer de queimar os ligamentos e dificultar ou até impossibilitar a reimplantação do membro. Então, eu vou colocar uma gaze, colocar num plástico e colocar num recipiente com gelo. Eu vou resfriar essa área, mas não essa parte amputada não pode ter o contato diretamente com gelo. É resfriar a parte amputada para que consiga esperar um tempo maior até chegar do hospital, até que possa ser feito a reimplantação desse membro. Então, resumindo, quando houver hemorragia, pega a parte amputada, coloca em plástico, depois coloca no recipiente com gelo e encaminha a socorro especializado o quanto antes. Quanto antes chegar no hospital, maior vai ser a chance de reimplantação desse membro novamente. Objetos transfixados. Objeto transfixado ao corpo. Basicamente, o que eu posso fazer no caso aí de primeiros socorros? Não tente remover o objeto do local. Em hipótese alguma, recomenda-se que você retire esse objeto do corpo da vítima. Só mesmo no hospital, só em procedimento cirúrgico ali que vai ser feito a retirada de maneira correta. Seja no local que for, principalmente socorrista leigo. É claro que tem aí umas técnicas também, socorristas profissionais, quando obstrui aí as vias aéreas, mas para socorrista leigo não. Teve objeto engravado, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um curativo. Eu posso estabilizar esse objeto, colocando ali gases, né, ao redor. Posso pegar uma bandagem, colocar de um lado, de outro, passo uma bandagem, uma faixa por cima e mantenho esse objeto quietinho lá, porque quando esse objeto se movimenta, agrava mais a lesão. Encaminhe para socorro especializado, ou dependendo da situação, aguardar o socorro especializado chegar no local, dependendo do objeto, dependendo do local que esse objeto está transfixado à vítima. E no olho? Mesmo que seja apenas um deles, cubra os 2 olhos da vítima. Não adianta a gente imobilizar só o olho que está afetado, por exemplo, e deixar o olho bom sem a imobilização, porque a gente tem aquela questão dos movimentos naturais dos olhos. Um olho segue o movimento do outro. Então a gente imobiliza um e tampa o olho bom também, pela questão de minimizar ali o sofrimento que essa vítima já se encontra. Bandagem. O que é bandagem? Bandagem é faixa, literalmente faixa. Pode ser improvisada? Sim. A bandagem não necessariamente ela precisa estar esterilizada. Então a bandagem é faixa. Elas são utilizadas para fixar curativo, imobilização de fratura ou conter provisoriamente uma parte do corpo. Então a gente pode utilizar ela para uma antipoia, a gente pode utilizar em uma imobilização de fratura, que a gente vai ver depois também sobre isso. Então a gente improvisa, né? Aqui a gente observa, na falta de bandagem pode ser utilizada a tira de lençol ou tecido qualquer. Então a gente pode improvisar sim essa bandagem
de várias formas, da melhor maneira que você achar melhor, e não necessariamente ela precisa estar exatamente esterilizada. Agora a gente vai para queimaduras. O que são queimaduras e qual seria a sua classificação? Queimaduras são lesões na pele, no revestimento do corpo, que podem ser causadas por agente térmico. O que é agente térmico? Alguma coisa quente em contato com a pele. Panela quente, por exemplo, fogão, o motor do carro, o escapamento da moto. Tudo isso aí é um agente térmico. Eletricidade, choque elétrico, substâncias químicas, tem alguns produtos químicos em contato com a pele, podem causar queimadura. Atrito, radiação do sol, por exemplo, agentes biológicos, tem planta que causa queimadura. Então são várias as fontes de queimadura. E como seria a classificação? A classificação ela é pela profundidade. A gente tem queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. A queimadura de primeiro grau é uma queimadura superficial. Ela queima a primeira camada da pele, epiderme, e a pele apresenta vermelhidão, ardência e nada mais que isso. A queimadura de segundo grau ela é uma queimadura um pouco mais profunda. Ela tem uma característica de ter formação de bolhas. Ela queima a epiderme, a derme, ela queima todas as camadas da pele e apresenta aí essas bolhas que não são recomendáveis da gente estourá-las. E tem a de terceiro grau, que é a queimadura um pouco mais profunda. Ela queima todas as camadas da pele, epiderme, derme, ela queima gorduras, músculos, e em casos mais graves, ela queima nervos também, que eu não falei, e em casos mais graves, chegando até os ossos. Por interferir no sistema nervoso, e mais nervos, a vítima, pelo menos estudiosos da área, indicam pra gente que essa queimadura de terceiro grau, a vítima não sente dor. Chega a ser estranho, mas é por causa da questão do sistema nervoso. Então, a gente tem as três classificações e aqui a fonte. Tomar bastante cuidado, principalmente a prova do Detran de Minas Gerais. Eles gostam de misturar muito na prova a questão da fonte com a classificação. E aí, dependendo da forma que elabora a questão, traz a dúvida. Então, fonte é o que pode causar a queimadura. E essas queimaduras elétricas, térmicas, o que for, ela pode ser primeiro, segundo, terceiro grau, dependendo da proporção ali do tecido atingido. Qual seria a técnica para com o corpo em chama? Talvez se depara com um acidente, e a vítima ali com o corpo em chamas. Qual seria a recomendação? Caso esteja pegando a roupa dela, pegando fogo, são duas técnicas bem recomendáveis, principalmente recomendadas pelos profissionais da área. A vítima parar, deitar e rolar. Isso aí vai fazer com que ela elimine a chama, elimine o oxigênio ali da chama, consequentemente o fogo apaga. E também chamado técnica de abafamento. Você pode pegar um tecido qualquer, uma coberta, uma toalha, o que for, embrulhar a vítima com essa coberta, consequentemente o fogo apaga. Dessa forma, uma forma segura, também você pode ajudar, talvez a vítima desespere e corre, e aí se ela correr ela vai ter uma concentração maior de oxigênio no ar e ela vai aumentar o fogo, então não seria recomendável. Retirar as partes da roupa que estejam grudadas na área queimada. Sim, se você conseguiu apagar o fogo, você vai avaliar a vítima. Quando você vai avaliar, é interessante você tirar certa parte da roupa dela que teve contato com a queimadura o mais rápido possível para não colar. Caso cole, você não pode puxar, não se agrava mais a lesão. Você pode cortar, conseguir uma tesourinha, cortar ali o local que foi afetado, que grudou na queimadura, e os profissionais depois vão retirar aquele tecido lá da maneira correta. E basicamente você só retira o resto ali que não colou na queimadura já. Uma coisa também muito simples, em alguns casos de atendimento, o socorrista leigo ali esquece de fazer, seria retirar materiais que possam apertar em caso de edema, que basicamente o edema é inchaço. Se teve a queimadura, vai ter um inchaço. Pulseira, relógio, anéis, qualquer material, qualquer objeto que esteja junto na queimadura, que você observa que quando aconteceu o edema, aconteceu o inchaço, vai incomodar bastante ali a situação da vítima. Então, recomenda-se que você retire objetos, materiais ali que possam apertar em caso de edema. Também nós temos aqui sobre a questão das técnicas domésticas, certamente já ouviram falar sobre isso, ou até arriscar fazer uma técnica doméstica dessa aí com a simples queimadura em casa mesmo. Não passar pomada, pasta de dente ou quaisquer outros produtos aí. Aqui nós temos várias técnicas domésticas, mas não são recomendáveis. Os profissionais sempre não recomendam essa automedicação, principalmente com técnicas domésticas.
o que a gente pode fazer é utilizar o que é passado certamente para o profissional, quer dizer, procurar um médico e ele vai avaliar e assim passar a medicação correta. Não recomendo estourar as bolhas, né, principalmente na queimadura de 2º grau lá, que já é característica da bolha. Isso, na verdade, se a gente furar essa bolha, pode acontecer de infeccionar, né? A gente tem várias fungo, bactéria no corpo e, consequentemente, quando você fura ali uma bolha, você tem exposição maior, pode acontecer algum tipo de infecção. Então não é interessante aí estourar as bolhas, mesmo dá vontade, mas não é recomendável estourar as bolhas de maneira nenhuma. Só mesmo procurar um profissional para sim passar a medicação correta. Manter sobre a água para amenizar a dor. O melhor remédio é a água, né? Então, quando aconteceu a queimadura, colocar diretamente a água. Recomendo água em temperatura ambiente, né? Não pode ser fria nem gelada, não são recomendadas nem gelada nem quente. Seria uma água em temperatura ambiente, a recomendação pelos profissionais. E encaminhar socorro especializado. Por quê? A gente avalia essa vítima, molha bastante a queimadura ali, recomendo pelo menos 15 minutos. E é claro, encaminhar socorro especializado. Para quê? Para avaliar o tipo de queimadura que é, se é 1º, 2º, 3º grau, qual é a forma que vai ser passada e qual vai ser a medicação a ser colocada para que você coloque. E não se recomenda se automedicação de maneira nenhuma. Queimadura nos olhos, mesma coisa. Lavar os olhos, recomendo sair de 15 a 30 minutos aí, com soro fisiológico, se não água em temperatura ambiente. Tomar um certo cuidado só se a substância que causou a queimadura, se ela não entra em reação com a água. Se for, é claro que ela tirar, limpar e não colocar água. Qualquer tipo de queimadura, se a substância reage com água, não pode usar água. Tirar com pano seco ali e já está de bom tamanho, procurar um profissional o mais rápido possível. Cubra os 2 olhos da vítima com compressa e gás umidificado ou soro fisiológico ou água fria. Então, basicamente, a gente lava bastante, tira a substância lá, ou a forma que foi queimada, molha bastante, cubra os 2 olhos e, é claro, encaminha socorro especializado. Agora a gente tem fraturas. O que são fraturas e qual, claro, será o procedimento adotado em cada caso. Fratura é a quebra de osso. Nós temos vários tipos de fraturas. E fratura oblíqua, com minutos espiralada exposta. Não precisa preocupar com esses nomes, né? Isso aqui é só para quem está na área de saúde, para socorristas leigos aí, né? Quem precisa talvez atuar numa situação aí, não precisa preocupar com esses nomes, não. O que a gente tem que preocupar é saber se a fratura ela é fechada ou se a fratura ela é exposta ou aberta. O que é fratura fechada? O osso quebra, mas não tem a exposição do osso. Na fratura aberta ou exposta, ocorre a quebra do osso, mas aí nós temos a exposição do mesmo. Então preocupem-se o que? Fratura é fechada, o osso quebrou, mas eu não estou vendo o osso saindo para fora do corpo da vítima. Fratura exposta, eu estou vendo a exposição do osso. Preocupem-se com esses 2 nomes. Esses nomes específicos aí, não tem necessidade a gente preocupar muito com isso aí não. Quais são os sintomas de uma fratura? Porque se for fratura exposta, eu já estou vendo. O osso está saindo para fora da pele, está dentro de sangramento. Mas quando é fratura fechada, quais são as características de uma possível fratura? Deformações, o membro pode estar diferente do normal. Inchaço, edema, em alguns casos aí, o local fica inchado, fica diferente do normal, as proporções ficam diferentes. Contusões e hematomas, a contusão é pancada no músculo. Então, acredito que toda fratura, imagino eu, que vai ter ali um local ali incômodo para a vítima, né, doendo, talvez arroxeado, né, tendo hematomas. Dor no local da fratura. Impotência funcional das extremidades. O que é isso? Impotência funcional. A vítima que tem uma fratura, o osso quebrou, ela pode ter dificuldade de movimentação. O braço dela não consegue movimentar, se a fratura for no braço, na perna. Então isso é impotência funcional, porque teve a quebra do osso e ela não vai conseguir movimentar esse membro aí. Então são características de uma possível fratura, para que você consiga conseguir diagnosticar ali se essa vítima tem ali uma fratura. A fratura fechada, qual deverá ser as técnicas de primeiro socorro? O que eu faço com a vítima que teve uma fratura fechada, né? Teve a quebra do osso, mas não teve a exposição dela? Imobilizar a região, prendendo em 4 pontos. A gente tem que conseguir uma tala. Essa tala pode ser improvisada, né? Não precisa exatamente ser uma tala de uso profissional, que é uma tala que eles usam, que é aramada, ela é moldada, né? Uma tala específica para isso. A gente pode conseguir ali papelão, posso conseguir pedaço de madeira, então dá para a gente improvisar ali uma tala.
Coloca a tala de um lado, no caso aqui no membro inferior, na perna da vítima. A gente coloca uma tala de um lado e de outro e amarra. Amarra com o quê? Com bandagens. Bandagens nós vimos anteriormente que pode ser improvisado. Posso pegar uma blusa, por exemplo, rasgar um pedaço de pano ali e começar a amarrar no membro da vítima. Recomenda-se que você amarre em pelo menos 4 pontos. Acima e abaixo da fratura, acima e abaixo das articulações. É interessante que você imobilize o máximo possível da membro. Então, o máximo de articulação que você conseguir pegar ali seria melhor, para que fique mais fácil, fique mais imóvel, digamos assim, e minimize o sofrimento que essa vítima já tenha. Também você pode amarrar, se essa perna estiver bom, não tiver fratura nenhuma, amarrar as duas juntas também. Dessa forma, e é claro que quando for fazer a imobilização, tentar minimizar ao máximo o movimento com a vítima, porque certamente ela vai estar incomodando bastante, uma dor intensa. A fratura exposta é quase a mesma coisa. O problema é porque a gente vai ter também a hemorragia, porque se teve a exposição do osso, vai ter a perda de sangue. Então a primeira coisa que eu faço, contém a hemorragia, um tecido em cima do corte lá, sem fazer pressão direta no local, um gás por cima de gás ali até estancar a hemorragia, passa uma bandagem também ali em cima, passando com bastante cuidado ali para fixar o curativo, e depois eu imobilizo como nas fraturas fechadas. Mesma coisa, aqui a gente está bem improvisada, né? Fez aqui a contenção da hemorragia e depois foi feita a imobilização da fratura. Uma coisa também que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? É não tentar reintroduzir o osso na posição natural. Não tente recolocar o osso ao membro lesionado da posição natural. A ordem é só imobilizar tão natural quanto possível, até a chegada do socorro profissional ali, para fazer os procedimentos mais adequados. E, consequentemente, até o transporte a uma equipe especializada. Então, basicamente, é fazer o básico, né? Fazer o que a gente tem condições de fazer ali, sem expor a integridade ali da vítima a riscos. Agora, nós temos lesões nas articulações. Né? Como é que seria a lesão na articulação? Nós vamos ter dois tipos. Nós temos a luxação e tem a entorse. O que é a luxação? A luxação seria o deslocamento de um osso de uma junta à articulação, né? Sem fratura nenhuma, né? Só teve o deslocamento do osso ali. O pessoal chama isso aí de deslocar, também tem vários nomes aí para ele. O nome mais correto, né, digamos assim, seria luxação. A entorse seria torção de uma junta à articulação com ruptura parcial ou total dos ligamentos. Até parece uma coisa simples, aqui é uma torção de tornozelo. Basicamente, essa ruptura dos ligamentos, em alguns casos, tem que fazer até cirurgia. Então não é coisa tão simples como parece. E o que eu faço no caso de luxação e no caso de entorse? Repouso, se tivesse condições de ter gelo, né, porque ajuda a diminuir o inchaço, o edema no local. Trate como se fosse fratura. Por quê? Porque eu não sei. Eu estou vendo o dedo luxado ou uma entorse, estou vendo que a vítima está incomodando ali e eu não sei o que é, o que eu faço? Eu imobilizo e aguardo a equipe especializada chegar, ou dependendo da situação, onde que for, talvez no dedo, leva ela para o hospital. Por quê? A gente não sabe exatamente o que é. Pode ser uma fratura, pode ser uma luxação, pode ser uma entorse, e a gente trata como se fosse fratura as lesões nas articulações. Mas também, nós temos também lesões nos músculos, né? Lesão nas articulações e também lesões nos músculos. Como é que funciona a lesão no músculo? Nós temos que ter também duas: distensão, que ocorre quando o músculo realiza um trabalho que vai além da sua capacidade de estender, provocando ruptura de fibras. Então, a distensão seria quando o membro vai além da sua capacidade de estender. Exemplo, talvez força demais numa academia, força num acidente, o que for. Dá o nome de distensão muscular. E a contusão é um golpe, uma pancada no músculo, né, que é muito comum de acidentes. Até a fratura, como eu falei para vocês anteriormente, a fratura geralmente é uma pancada no músculo ou até uma fratura. Mas no caso aqui, a gente imagina aí a contusão só com uma pancada, um golpe forte no músculo dessa contusão muscular. Mesma coisa, não sei se é fratura, trato como se fosse fratura. Repouso, gelo, ajuda a diminuir o inchaço, imobilização, trate como se fosse fratura. É claro que quem vai diagnosticar vai ser só o médico no hospital, se é uma luxação, se é uma entorse ou se é mesmo ali uma fratura. Os procedimentos são os mesmos. Fratura da coluna vertebral. A gente tem que preocupar bastante com isso. Caso ocorra uma fratura na coluna vertebral, em que haja lesão na medula, a medula basicamente é um feixe de nervos que liga os cérebros aos braços e às pernas. Então o que manda ali a gente mexer um braço à perna? São um feixe de nervos que dá o nome medula. Então basicamente pode ocorrer perda definitiva dos movimentos ou funções de toda
todas ou alguma parte do corpo. Então, basicamente, quando acontece a lesão medular em acidentes, né, acontece normalmente a fratura das vértebras, são esses ossinhos um sobreposto ao osso, separado por pequenos discos. Então, quando acontece a fratura dessa vértebra, no interior dela nós vamos ter o feixe de nervos, que é a medula, que é muito frágil, na verdade. Então, é como se essa fratura, essa vértebra, ela protegesse a medula. Então, em acidente de trânsito, por exemplo, pode acontecer dessa vértebra estar quebrada, só que não teve a comunicação com a medula ainda. Mas você quer fazer algo aí para ajudar a vítima, movimenta de qualquer jeito. Consequentemente, esse osso fraturado, ele pode perfurar a medula e, basicamente, de onde lesionou abaixo, a vítima perde os movimentos. Então, a gente tem aqui a nível cervical, torácico, lombar ou pélvico. Então, de onde lesionou a coluna vertebral, a vítima perde definitivamente os movimentos de onde lesionou abaixo. Por isso que existe o nome paraplegia, né, que basicamente seria a paralisia da cintura para baixo, né? Lesão torácica, né? Lesão a nível dorsal lombar, pode acontecer a paraplegia. A tetraplegia seria lesão a nível cervical, aqui do pescoço, paralisia do pescoço para baixo. As recomendações: nunca remova a vítima com suspeita de lesão na coluna, nunca remova a vítima antes de imobilizá-la. Então, basicamente, a movimentação, que é muito característica de acidente, que a gente deve limitar-se muito aí no atendimento por isso, porque pode acontecer dessa vítima estar com algumas lesões aí, principalmente lesão na coluna, a gente talvez quer ajudar, né, mas certamente pode complicar um pouco mais o quadro dela. Então, se suspeitar de lesão na coluna, a gente não pode movimentar em hipótese alguma. Imobilização das extremidades, que são os braços, as pernas, né? Sua finalidade é imobilizar a fratura. Qualquer material rígido pode servir como tala. Então, a gente pode improvisar ali as talas com vareta de metal, vareta de madeira ou metal, pode improvisar com estaca, tábua para fazer uma prancha, por exemplo, para fazer um transporte, papelão, pode utilizar revistas, jornal grosso dobrado. Então, as improvisações para as imobilizações das extremidades, dos braços ou das pernas, pode improvisar. Então, nesse caso, a gente pode improvisar aí para o que você encontrar. Encontrou lá um pedacinho de madeira, papelão, você improvisa aí. Desmaio ou síncope. Nós vamos finalizar a videoaula agora. Na próxima videoaula, no próximo vídeo, nós vamos dar continuidade aí, vendo o que é desmaio, quais seriam os procedimentos de primeiros socorros e os outros conteúdos aí decorrentes de noção básica aí de primeiros socorros. Até mais, até o próximo vídeo.